Olá, gente, que saudade de vocês! Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Derrama o Espírito Santo de Deus e dê a paz para cada um, a paz que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou arroba Patrícia Regina Flor de Maio 5855. Sou evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário. Ontem nós lemos o capítulo 27. O capítulo 27 falando do exemplo de Jotão. Jotão andou nos caminhos do Senhor, serviu ao Senhor e teve um reino próspero. E agora ele morreu e o seu sucessor vai entrar em seu lugar. Quero deixar uma pergunta para vocês. Será que o filho de Jotão vai ser como ele? Será que a árvore dá somente frutos bons? Vamos ver. Eu acredito que não. Tem árvores, às vezes a árvore tem, por exemplo, um pé de goiaba. Tem goiaba com bicho, tem goiaba podre e tem goiaba boa. Vou ter que trocar de óculos, que eu tô achando que senão meus olhos vão ficar escuros, não vão? Então meus olhos vão ficar escuros, deixa eu trocar aqui de óculos, trocando de óculos. Então, meu amado e minha amada, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Que muitas vezes, até os filhos, né? Nunca um filho é igual ao outro. Você pode comentar aí, não é? Então, aqui no 2 Crônicas, capítulo 28, o reino de Acás. Quem era Acás? Acás era o filho de Jotão. E aqui tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Que notícia triste, hein? Ele antes andou no caminho dos reis de Israel, que os reis de Israel andaram malignamente. Além disso, ele fez imagens fundidas de Balaim para adorar como Deus. E também ele fez coisas assim horríveis. Também queimou incenso no vale de Rinom e queimou seus filhos. Desculpa. E queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso aos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Misericórdia, como Acás rebaixou seu nível de espiritualidade, rebaixou o nível de Judá. Misericórdia. Olha para você ver. Por isso ele fez tanta coisa má, mas tanta coisa má, que por isso o Senhor Deus o entregou na mão do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que eles trouxeram de Damasco, e também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu com grande derrota. Porque Peca, filho de Remaías, matou em Judá num só dia 120.000 homens. Imagine, gente. Peca, rei de Israel, porque eles eram divididos em dois reinos, reino de Judá e reino de Israel. Então, aqui ele matou 120.000 homens. Misericórdia. Com morte, que morte triste, né? Todos os homens valentes, porque quando deixaram o Senhor, seus pais, porquanto deixaram o Senhor, seus pais. Então, os homens valentes aqui, eles foram mortos porque eles deixaram o Senhor Deus. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, foi o que eu falei com você, 120.000 homens. E Zicre, o homem
valente de Efraim, matou a Maassés, filho do rei, e a Zicrão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Então, o que mandava mais, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Então, os filhos de Israel atacaram Judá, roubaram, pegaram os despojos de guerra, ainda levaram mulheres, filhos e filhas. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão e vos os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Ouve-me e fazei voltar para agora. Ouve-me e fazei voltar agora os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então eles pegaram os próprios irmãos deles de Israel, né? Que Judá era considerado irmãos do povo de Israel, e eles fizeram deles escravos. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselemote, Geuquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Aidiai, contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo já que temos grande culpa e já o ardor da ira sobre Israel. Então eles falaram assim: nós não vamos aceitar. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos e os vestiram do despojo, a todos que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos, calçaram-lhes e deram de comer e de beber, ungiram a todos que estavam fracos, levavam sobre o jumento Jericó, a cidade das primeiras e seus irmãos, e depois voltaram para Samaria. Pelo menos eles obedeceram a Deus aqui, né, gente? E agora, gente, Acaz, quando ele viu que estava pegando, né, ele busca ajuda na Assíria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativeiro. Acaz não quis andar no caminho do Senhor. Na hora de buscar refúgio, ele busca o refúgio com os assírios e não em Deus. Também os filisteus atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Seme, Aijalon, Gederote e Socó, e também os lugares de jurisdição, Tiná, e os lugares da sua jurisdição, Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, porque Acaz procedeu erroneamente. Ele se rendeu ao rei ao Deus
chamado Moloque. Eu falo muito com ele, não chame seus filhos de moleque, porque moleque quer dizer Moloque. Gente, e o que eles faziam? Eles deixavam esquentar bastante aquela imagem de Moloque. Ela esquentava. Tem Bíblia, eu já fiz pesquisa sobre o deus Moloque. Ele tem uma barriga aberta e ali dentro eles colocam fogo, deixa esquentar bastante mesmo. E ali, ao rufar dos tambores, eles jogavam as crianças ali dentro para ser queimadas, sem dó, sem piedade, de tanta fé que eles tinham nesse Deus Moloque. E Acas, ele ofereceu os filhos dele para ser queimados também. E Deus não gostou dessa palhaçada que ele fez, né? Queimar filho. Porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus atacaram a cidade da Campina e do sul de Judá e tomaram a Bet-Seme, Aijalon, Geró de Socorro e também os lugares, isso aqui eu já li, né? E por que deu o Senhor, por que o Senhor Deus humilhou Judá? Por causa do rei Acas, que se rendeu à idolatria, rei de Judá. Porque este se ouve ele agiu, né, desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. O rei Acas pecou horrivelmente perante o Senhor. E veio a ele, e havendo prevaricado contra o Senhor, veio a ele Tiglag-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acas tomou os despojos da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém ele deu presente ao rei da Síria para que ele o ajudasse, mas ele não o ajudou. E ao tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu. Quanto mais aflição Acas passava, mais ele transgredia contra o Senhor. Porque olha o que ele fez, né? Igual eu falei com vocês. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse, visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que mandem a mim também ajuda. Olha para vocês, como se diz, ele falou assim, como se diz, Deus não quer me ajudar? Então eu vou servir a outros deuses, porque esses outros deuses estão ajudando eles. Olha a ignorância do rei Acas. E aí, gente, eles foram, isso aí foi a ruína dele e de Judá. Aqui tá falando de Israel, mas eu entendo que é de Judá, porque Acas era rei de Judá, né? E ajuntou Acas os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Pensa bem, ele se levantou contra o próprio Deus e se rendeu ao Deus feito por mãos de homens. Deus abomina a idolatria. Também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso e a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, gente. O Senhor Deus, ele odeia a idolatria. E quando uma pessoa se rende à idolatria, ele provoca a ira. Quando a pessoa se rende à idolatria, provoca a ira do Senhor. Também, ele provocou a ira de Deus e dos seus pais, porque Jotão foi um rei tão fiel e deu
e deu esse fruto mau, que era Acás. Ora, os restantes dos atos de Acás, de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro do rei de Judá e de Israel. E dormiu Acás, morreu Acás com seus pais, e os sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. De tão terrível que ele foi, gente, eles não enterraram Acás juntamente com os reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amanhã nós vamos ver sobre o rei Ezequias. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero dizer para você, não se renda a outros deuses. Há somente um Deus, há somente um Senhor. É esse Deus maravilhoso que está aqui, que a Bíblia apresenta, é o que nós devemos servir. Não há outro Deus, não há Deus maior. Acás, ele errou muito mesmo, porque Acás, ele passou a servir a outros deuses. Então, se coloque na presença do Senhor. Se você está voltado para a idolatria, eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você voltar e servir a Deus. Jesus está voltando. Então, aprove o Senhor voltar à presença dele em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, essa pessoa que adora ídolos, que não abre mão de ídolos, em nome de Jesus, Pai, retira todo demônio da idolatria, pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de Zé Pilintra, todo espírito de tranca-rua, todo espírito de prostituição. Oh, meu Pai querido, essas crianças que têm desaparecido, muita criança desaparecendo, Pai. Eu rogo, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, frustra os planos de Satanás contra as crianças que estão desaparecendo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, de uma maneira toda especial. Estenda suas mãos de misericórdia pelo poder do nome de Jesus. Amém.